capítulo do dia. Oi! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Me segue, deixa seu comentário. E aí, aqui nós sabemos que nós já lemos do Salmo 1 até o 16, sabemos que são orações, canções que foram feitas. Até agora todos foram de Davi, né? E o 17 não fica atrás. O 17 também é um salmo de Davi. Se você ainda não consegue falar direito com Deus, nem a gente que lê a palavra consegue falar direito. Nós não sabemos orar como convém. Mas aqui nós aprendemos no livro de Salmo. Se você está com vontade de orar e não está conseguindo, pega o Salmo e lê em voz alta. É bom, eu faço isso. E, tá? E as palavras que você lê aqui, você pode guardar, tá? Então aqui no Salmo 17, Davi, ele pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Nós sabemos que o maior inimigo que nós temos é Satanás. Satanás, ele sabe que o fim dele está chegando, que está próximo, e ele sabe que o inferno é terrível e ele quer levar pessoas com ele. Então, gente, falar com vocês, não acredita nessas pessoas que ficam aí falando por aí que Deus não existe, não. Que Deus existe, tá? Deus existe. Tem coisa que nós não estamos entendendo. O Brasil tá passando por um processo difícil aí. Mas em nome do Senhor Jesus, vamos continuar orando. A igreja de Cristo aqui na terra precisa se posicionar. E aqui Davi ensina, né? Nós vamos aprender com Davi aqui a orar para que Deus nos proteja contra o inimigo, em nome de Jesus. Aí o Davi fala assim: ouve-me, Senhor. Deixa eu ler o título do salmo, né? Davi pede a Deus que o proteja contra seus inimigos e confia na sua inocência e na sua justiça, e na justiça de Deus. Como se diz, né? É muito sério quando eu estava meditando nesse salmo, né? Você fala assim: Deus, eu sou íntegro diante de ti, porque eu me acho tão falha diante de Deus que eu não tenho coragem de me dirigir a Deus dessa maneira, sabe? Mas aqui ele está falando assim, Davi está falando assim: ouve-me, Senhor, a justiça, e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. E nessa manhã eu quero estar fazendo desse salmo a minha oração para a nossa irmã Lilian, que se encontra no CTI, uma serva de Deus, sabe? Aí ele está falando aqui: saia a minha sentença diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provastes o meu coração, visitaste-me de noite e examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. O que é transgredirá? Não pecará. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Que o Senhor possa possa dirigir os nossos passos, né? Para que as nossas pegadas não vacilem. E aqui ele está falando, 17,6: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras, Pai. Eu rogo com esse verso 6 aqui do capítulo 17, eu rogo pela vida da irmã Lília, que está no CTI. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim. Que Deus maravilhoso é esse, que Deus é grande. É esse que inclina para ouvir as nossas orações. E ele está falando assim: fazem maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra.
O Senhor, ele livra aqueles que confiam no Senhor. Eu confio no Senhor. E você confia no Senhor? E aí ele fala assim, é muito lindo esse verso 17:8. Guarda-me como a menina do teu olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem. Dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Existem inimigos além de Satanás que nos persegue o tempo todo, buscando uma brecha para entrar nas nossas vidas. Está repreendida em nome do Senhor Jesus. A nossa vida do Senhor Jesus. Ainda temos pessoas que são inimigos mortais, são pessoas humanas que do nada passam a nos perseguir. Uma vez tinha uma pessoa que ela começou a me maltratar no meu serviço, sabe? E eu perguntei pra ela por que ela estava fazendo aquilo. Ela falou assim, por nada, é porque eu não gosto de você. Me perseguia mesmo, sabe? E uma coisa estranha, eu era a líder dela, eu era a coordenadora dela, e ela ficava me vigiando pra correr e falar tudo pra diretora geral. E era assim uma coisa tão esquisita, sabe? Eu falei assim, estranho, por que você não gosta de mim? Ela falou, porque eu não gosto. Então todos nós temos inimigos mortais, né? E aqui no verso 19, isso falando assim, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, que o Senhor possa nos proteger. Proteger contra o inferno, proteger contra Satanás. Porque no Salmo 91 que nós vamos ler, né? Depois, durante o decorrer, porque eu pretendo ler todos os salmos, ele fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. E aqui no 10 fala assim, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. E andamos agora espiando, igual eu falei com vocês, essa pessoa ficava me espiando. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derrubar por terra. Existem pessoas, não é só Satanás não, existem pessoas que andam nos vigiando para nos derrubar. Até gente da família, gente, até gente da família. É estranho, né? Às vezes a pessoa da família torce até para você dar a educação errada para o seu filho, para ficar te criticando. E aqui falou assim, ó, parecem-se com leão, que deseja arrebatar a sua presa, e como leãozinho se põe em esconderijos, vigiando. Opa, mensagens e louvor entrou. É verdade, não é, gente? Olha aí, é o Salmo 17. E ele falando assim, Davi orando ao Senhor e falando assim, levanta-te, Senhor, detém-nos, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela sua espada. Porque ele estava sendo perseguido. Davi era perseguido por Saul. Saul tinha muita inveja dele. E ele tinha um respeito de Saul, porque mesmo Saul em pecado, Saul era um ungido de Deus. E aqui ele falou assim, dos homens com tua mão, Senhor, dos homens do mundo, com a porção está nessa cuja porção está nessa vida e cujo ventre enche do teu tesouro oculto, seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos estar mais parecidos com Deus, né, gente? Eu vou olhar só se o celular tá no alto aqui, porque... tá. Então, meu amado, eu acabei de ler esse Salmo 17 aí, meu amado e minha amada, e no verso 1, quando Davi ele começa orando esse salmo aí, né, ele fala assim, ouve, Senhor, justiça minha. A justiça assemelha-se às palavras de um acusador que precisa advogar a própria causa. A própria causa. E a própria causa que precisa
essa expressão dá um tom dessa oração de Davi. Esse Salmo 17, ele é uma oração, tá? E quando ele fala assim no verso 3, examinaste, examinaste-me, significa ter sido submetido a um crisol de refinação e ser achado livre das impurezas ou algo impróprio. Passou pelo crivo, passou pela vistoria e não achou nada de errado. Que Deus, nós, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos santificar para chegar a esse ponto, né? E no verso 17 do Salmo, no verso 7 do Salmo 17, fala beneficências. Para obter justiça e proteção, o Davi invoca não apenas sua própria inocência, ele fala da inocência dele, porque Davi a todo tempo buscava Deus. O Davi foi um rei que não dividiu a fé dele com ninguém. Alguém pode falar assim, mas ele prostituiu. Ele prostituiu, mas ele arrependeu, mas ele não dividiu a fé dele com outros deuses igual os outros reis fizeram. Davi tinha integridade, e até aqui também, até nesse salmo aqui, Davi ainda não tinha caído em prostituição, porque o salmo é um reconto das histórias, sempre vai voltar, né? E aqui, gente, no verso, ele fala, né? Ele fala que da sua própria inocência e integridade, mas também apela para o caráter, compaixão e a fidelidade de Deus, né? Pedindo, Deus tem compaixão de mim, o Senhor é um Deus fiel. Nós sabemos que Deus, ele é fiel, tá? Ele é um Deus fiel. Aí no 8 ele fala assim, guarda-me como a menina dos meus olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Essa frase do 8, essa frase o olho é extraída de Deuteronômio 32:10. Refere-se à visão, a qual é muito estimada e diligentemente protegida. Nós temos muito cuidado com os nossos olhos, né? Com a pupila, a gente cuida bem, né? Tem que tomar muito cuidado, porque os olhos são a lamparina do nosso corpo físico. E aqui Deus está fazendo essa comparação, né? E aí ele fala assim que Deus olha, né? Ele está pedindo para guardar ele como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas. E aí está falando também, os homens ímpios são os que têm a mente voltada às coisas terrenas, sensualidade e materialismo. As pessoas apegadas às coisas terrenas, à sensualidade e materialismo, gente, se você for fazer uma pesquisa, você vai ficar horrorizado. O que as pessoas estão fazendo nesse mundo aí de podridão, de sexo ilícito, de sensualidade. É uma coisa terrível o que eles estão fazendo. E assim, e por causa desse pecado que está multiplicando na terra, as doenças vão aumentando, né? Esse problema de homem com homem, mulher com mulher, nós sabemos que eles têm relação que Deus não aprova. O sexo é algo santo, né? Mas tem que ser feito por amor e não profissionalmente. Oba! Vai me seguir! Beijo! E aqui ele tá falando, né? Os que estão empaturrados, né? Que se dispõem de enormes abundância para dar às suas crianças. Gente, para que tanta coisa? A pessoa compra tantos bens materiais e chega uma época na vida, quilos mortais, obrigado! Que a pessoa não consegue administrar, gente. Aí
tudo vai se deteriorando. Podia ajudar o pobre, né? Hoje, gente, eu não tenho nada contra animal, mas hoje as pessoas estão preferindo ter cachorro do que do que do que ter filhos. Tem gente que o pecado está tanto na terra que tem gente casando com animal e querem que isso seja aprovado. É, aprovado. Misericórdia, Senhor. Agora a luta é para casar com o animal. A luta é para casar o pai com a filha com o pai. Beijo! Letícia! Deus abençoe. Então, gente, e quando fala assim, semelhança no verso 15, este pode ter sido o versículo que o apóstolo João tinha em mente quando escreveu sobre a ressurreição futura e as recompensas para os que foram maltratados na vida presente. Nós sabemos, gente, nós estamos aqui no Brasil bem tranquilos. Podemos ler Bíblia, Bíblia no, no celular, mas está havendo uma caçada nesses países que são contra o cristianismo e estão olhando se as pessoas estão com o aplicativo de Bíblia no celular. Então, gente, precisamos ser Bíblia ambulante, tá? Esse é o Salmo 17. Deus abençoa.